sou o aluno Tomás Teixeira, do 5º ano B, e o tema da nossa entrevista é Queimadas no Distrito Federal. O senhor poderia me falar qual é o seu nome completo? Eu sou o 2º Sargento Maciel Luiz. O nome completo é Maciel Luiz dos Santos. Quantos anos o senhor tem? 45. Qual é a profissão do senhor? Bombeiro militar. Quais as principais causas de incêndio no DF? Bem, já tem 24 anos. Há 24 anos eu sou bombeiro. E sempre gostei de atuar no grupamento de proteção ambiental. Combate a incêndio florestal. E aí, nesse período, a gente começa a observar algumas coisas, alguns detalhes. E ao contrário de que muita gente pensa que são as pontas de cigarro, né? As pessoas jogam ponta de cigarro e aquilo dá início a incêndios. Não é isso. A maioria dos inícios de incêndio, a maioria das ocorrências tem início em entulho. Algumas pessoas acham que se elas puserem fogo naquele entulho, vão fazer uma limpeza no terreno delas e aí a maioria perde o controle. O incêndio fica muito grande, as chamas ficam muito altas e aí começam a se espalhar, perde o controle e aí acaba queimando as propriedades e um monte de outras coisas que não deveriam ser queimadas. Em quais meses o risco de queimadas é maior e por quê? Os meses, por exemplo, esse ano começa agora. A gente faz uma leitura de todos os anos e a rotina é essa. Começa no mês de maio e acaba no mês de outubro. Por quê? Porque as chuvas se encerram agora. A última vez que choveu esse ano foi no dia 27 de abril. Pode ser que chova novamente, só que agora vão ser menos incidentes de chuva e o calor vai aumentar muito. Então esse período do mês de maio até o término do mês de outubro é o período onde ocorre as maiores incidências de incêndio florestal. Que medidas podem ser adotadas para diminuir o número de casos de incêndio? Eu percebo que principalmente a educação. São muitas campanhas que devem ser feitas, principalmente pela televisão, orientando as pessoas. Devia acontecer com mais frequência e bem antes do início do período seco do ano, orientando as pessoas se conscientizarem que determinadas atitudes devem ser tomadas em determinado período. Por exemplo, eu quero fazer uma limpeza na minha chácara e eu não sei como se faz. Só é ligar no quartel, procurar o bombeiro ali vizinho, ele vai orientar, tem uma cartilha que orienta como a gente deve fazer e o que deve fazer e como deve fazer para evitar que ocorram esses incêndios, essas sucessivas ocorrências aí de incêndio. Quais os principais danos causados ao meio ambiente? Principais danos. Começa que a gente tem muita perda na fauna e na flora. Árvores com mais de 100 anos estão se queimando. Mas isso não é nada. Só que tem um detalhe. Depois de um tempo a gente começa a ver a mudança climática. O aumento do efeito estufa. O efeito estufa, ele é benéfico para o mundo. Só que o aumento do efeito estufa é que é danoso. Essas queimadas, elas aumentam o efeito estufa e prejudicam muito o nosso clima. O que acontece também? Problemas respiratórios, problemas com a pele, é um dano geral. A gente sabe que o desmatamento é menos prejudicial do que as queimadas. Provocar incêndio, mesmo se não for de forma intencional, é considerado crime ambiental? O que acontece? Tem uma lei 9.605. Lei 9.605, ela trata do crime o crime de queimadas, pessoas que provocam queimadas. E aí o que acontece? Prevê 2 anos de reclusão, de 2 a 4 anos de reclusão,
E uma pena também ou uma ou outra. Ou a pessoa fica presa de 2 a 4 anos, ou a pessoa vai pagar R$1.000 por cada hectare queimado. Um hectare ele é 10.000 metros. Por exemplo, um campo de futebol igual esse que a gente tem aqui, ele tem 5.000 metros quadrados. 2 campos de futebol são 1 hectare, 10.000 metros. E aí o que acontece? Cada hectare queimado, a pessoa é punida com pagamento de R$1.000. Se for uma área de preservação ou uma área de proteção ambiental, esse aumenta a 50%. Em vez de pagar 1.000, vai pagar 1.500. Ou em vez de ficar preso 4 anos, vai ficar preso 6 anos. Isso porque é área de proteção ambiental. Então isso pode ocasionar, sendo culposo ou não, culposo ou doloso. Culposo, a pessoa não teve intenção. A perícia vai apontar se foi uma coisa dolosa ou se foi culposa. Dolosa é uma pessoa que vai lá e faz de propósito. Isso acontece muito. Gente que vai em determinada propriedade e põe fogo na plantação porque o patrão, o ex-patrão não pagou, ou porque está chateado, a grama do vizinho é mais verde, peraí, eu vou lá e põe fogo. Isso acontece mesmo, gente. Então a gente faz a perícia e a perícia vai apontar se foi culposo ou doloso, mas independente se foi intencional ou não, a gente pode considerar criminoso, tá bom? Bom? Parabéns.